O que seria a bexiga hiperativa, Alcina, para quem não é da área, assim, e não entende muito bem esses termos, né? A bexiga hiperativa é uma síndrome que vai incluir, né, vários sinais e sintomas e que de forma relativamente simples a gente consegue pegar pelo quadro clínico do paciente, né? Então, uma pessoa que vai muitas vezes ao banheiro, uma pessoa que tem esse desejo, como você falou, irresistível, esse desejo urgente de urinar, né? Mesmo que ela não tenha escape de urina. Então, na bexiga hiperativa, a gente pode ou não ter a perda urinária, mas a gente tem um conjunto de fatores dessa sensação de que eu tenho vontade de fazer xixi. Normalmente é uma pessoa que, mais do que as outras pessoas, conhece os banheiros dos restaurantes, onde vai já localiza o banheiro, né? Porque vai dar vontade de fazer xixi. Então tem uma dependência, às vezes numa viagem de carro ou de ônibus, precisa parar para poder urinar. Então, na bexiga hiperativa, a gente acaba tendo essa marcante aumento da frequência urinária, um desejo que é mais importante do que seria habitual, às vezes a quantidade de urina que a bexiga acomoda também é menor do que a gente teria esperado para a idade daquele idoso, então vai nesse quadro, assim, desses sintomas mais irritativos. Quanto mais ou menos entre cada vez que o idoso, quantas vezes mais ou menos esse idoso deve durante o dia fazer xixi? Qual a frequência, né, diurna ou noturna que ele deve urinar, assim? E qual mais ou menos a quantidade que seria normal de urina entre cada micção? Existe uma quantidade ideal que a bexiga comporta? Ou não? A qualquer pouquinho a gente já, né, já vai no banheiro fazer xixi? Como é que funciona? Então, a gente pensa de forma geral, né, que a frequência urinária normal, ela vai variar entre 4 e 7 vezes, isso como um padrão, né, indiferente, uma vez que a gente já tem a continência, se a gente pensar na criança até o idoso, claro que aí a gente pode ter nuances de variação de acordo com a hidratação desse idoso, e muitas vezes o idoso reduz, né, a quantidade de líquido ingerido, mas o normal é que a gente tenha, enquanto ele está acordado, entre 4 e 7 vezes. Abaixo disso, a gente chama de micção infrequente. Acima disso, aumento da frequência urinária, que está mais característico lá daquela bexiga hiperativa. Apesar da gente ter outras questões também que podem levar esse aumento de frequência, que não necessariamente tem uma bexiga hiperativa, né? Mas durante o dia, ele acordado, essa expectativa. E durante a madrugada, o ideal é que a gente não tenha nenhuma micção durante o sono, né? Que esse idoso não precise acordar de madrugada para urinar, mas com o passar dos anos, acaba que nesse processo de envelhecimento, a qualidade do sono muitas vezes reduz. Esse idoso pode não entrar tão bem na fase profunda do sono, onde a gente teria mais liberação de vasopressina para produzir menos urina, e acaba que ele vai começando a desenvolver essa frequência, a noctúria mesmo, né, dele acordar por vontade de urinar. E quem tem insônia vai acabar aumentando a frequência durante a madrugada, até nem pela vontade de urinar, mas já que eu tô acordado, eu produzo mais urina, acabo sentindo mais a bexiga e vou mais ao banheiro. Mas o ideal seria não acordar. Então, o ideal é, se eu acordei de noite, eu tenho que. Ele deve aproveitar, assim, ir no banheiro fazer xixi, ou o ideal é que, se não tiver com vontade, não vai. Se não tiver com vontade, o ideal é não ir. E, inclusive, é importante também, né, que se puder reduzir também a quantidade de líquido que esse idoso bebe próximo do horário de dormir, isso também vai facilitar dele não acordar de madrugada, porque às vezes tem medicações, né, que são ingeridas próximo do horário de dormir, ou às vezes até diuréticos. Então, esses pontos podem dificultar esse processo e ele acabar mantendo a frequência urinária ou noturna ou a noctúria mesmo, que é o despertar. Mas, idealmente, o melhor seria que ele tivesse um sono profundo, que ele tenha um sono profundo e não precise levantar para ir ao banheiro.